Por isso, o tratamento espiritual não é místico, não é uma coisa de milagre, de magia, de uma coisa que não funciona, a não ser quando você vem aqui. Tanto é que as pessoas que estão em casa, são mais de 4.000 pessoas que estão assistindo, vão ser atendidas nesse lugar onde elas estão. Mas olha só que importante. Porque a doutrina espírita, diferente das outras religiões, ela não se vale da sua ignorância para manter você na ignorância. E você ficar dependendo dela. Ela ensina, ela explica como você mesmo pode fazer as coisas para se beneficiar. E entre as coisas que nós aprendemos nas obras que os Espíritos nos trazem, nós temos esta última que estamos falando, Mecanismos da Mediunidade. É o 11º livro que nós estamos lendo e comentando cada capítulo, desde o primeiro Nosso Lar, até este que é o 11º, que estamos chegando no fim dele. No último sábado, estreou o capítulo 20º. Porém, alguns capítulos para frente, mais talvez 2 semanas, vai chegar um capítulo, que é o capítulo 22º, que tem como título Mediunidade Curativa. Ele vai explicar como funciona. Como que a ação magnética pode transformar os tecidos, a partir da conexão das vibrações mentais das entidades com o que doa energia, com aquele que recebe a energia. Estes capítulos, eles são feitos por subtítulos. São 7 subtítulos cada capítulo. E nesse capítulo especialmente, o capítulo 22, os 2 últimos subtítulos são muito importantes. Aliás, os 3. Nós vamos ler rapidamente para que você possa entender o que eu quero dizer. Ele vai explicar o seguinte: o primeiro deles é o mecanismo do passe. Mecanismo do passe magnético. Como funciona? Como nós já mencionamos o fenômeno hipnótico em diversas passagens de nossas anotações, vamos recorrer a esse fenômeno mais uma vez, para definir o trabalhador que transfere a energia magnética como um autêntico representante do magnetizador espiritual diante do doente. Sabe o hipnotizador fala assim: agora você vai dormir, o seu olho está pesando, e a pessoa começa a ficar, e ela dorme. Isso é o magnetismo comum, o hipnotismo comum, que às vezes fazem em circo, em show. Aí você, quando acordar, você vai se levantar e vai tomar um copo d'água. Quando eu falar 3, você vai acordar. Aí o cara fala 1, 2, 3, estrala o dedo, o cara, ai, não sei o que aconteceu. Ai, estou com uma sede. Aí o cara levanta e vai tomar água. Um exemplo bobo. André Luiz está dizendo que no processo do tratamento, da transfusão de energia, essa questão que nós entendemos assim na hipnose, ela acontece também. Sendo o medianeiro que ele transmite o passe magnético, o autêntico representante do magnetizador espiritual diante do doente. Isso pode ser no tratamento de cura ou pode ser no simples passe, na imposição de mãos das casas espíritas. Estabelecido o clima de confiança, como acontece entre o doente e o médico preferido, cria-se uma ligação sutil entre o necessitado e o socorrista. Uma ligação. Há o quê? Há o clima de confiança. Confiança é uma palavra que vem da palavra fidelidade, fides. Fides, que dá fiel, é a mesma origem que dá a palavra confiança. Você está afiançando ou está acreditando junto com aquele. Confiança é isso. Vamos dizer aqui, eu confio que os espíritos podem tratar vocês.
Mas se vocês não confiarem nisso, não adianta. Não existe esse clima. Ah, eu fui lá porque minha mãe mandou, meu pai me levou, porque o vizinho falou que é bom, mas eu não acredito nada dessas coisas. Então, você está fraudando a questão. Você está fajutando aquilo que poderia estar a seu serviço, você está jogando fora. Isso é problema seu. Não é problema nosso. O nosso problema é desejar que você esteja bem, que você saia da dificuldade e estabelecer entre nós esse clima de confiança nesse Senhor, que manda Simão, volta lá e joga a rede. E Simão lhe diz, Senhor, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. Mas porque você falou, eu vou jogar de novo a rede. Isso é confiança. Estabelecido esse clima, como acontece entre o doente e o médico que você buscou, porque você confia nele, cria-se a ligação sutil entre o necessitado e o socorrista, e por semelhante elo de forças, ainda não compreendidas no mundo, verte o auxílio da esfera superior na medida dos créditos do socorrista e do necessitado. Os créditos das duas partes estão envolvidas nisso. Ao toque da energia emanada do passe, com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o próprio doente, nesse estado de confiança e do merecimento de que ele está dando testemunho, ele emite ondas mentais características, assimilando os recursos vitais que recebe, retendo estes recursos no seu corpo físico e no seu corpo vibratório, por meio das funções do seu sangue. O sangue no corpo físico, ele também representa o mesmo fluxo de energia que as correntes eletromagnéticas no corpo espiritual também funcionam, igualzinho. Então, através desse sistema de distribuição eletromagnética no perispírito e sanguínea no corpo físico, o indivíduo que está buscando isso e merece, porque ele tem boa vontade, ele recolhe aquilo que vem do alto, que passa pela pessoa que está oferecendo a energia, e você assimila se estiver disposto a fazê-lo. O socorro, quase sempre hesitante no começo, porque a pessoa, não sei se funciona. Não sei. Eu saí de lá um pouquinho melhor, mas não sei não. No começo, geralmente, esse socorro pode ser hesitante. Porém, se corporifica à medida que o doente começa a lhe prestar mais atenção. Por quê? Centralizando as próprias radiações do próprio doente, as emanações vibratórias dele, sobre aqueles ambientes celulares de que seu corpo se serve, esta vibração concentrada regula os movimentos e corrige a atividade daquele órgão lesado, mantendo a manifestação dentro das normas desejáveis e estabelecida a recomposição, volve a harmonia orgânica possível, assegurando à mente o necessário governo do corpo físico onde ela se amolda. Sentar aqui ou na sua casa, achando que o serviço vai ser feito dos emissários invisíveis e você não tem que fazer nada, é não ter a mínima ideia de como funciona a nossa conexão divina. E é perder todas as chances que poderiam estar sendo aproveitadas de você mesmo, auxiliar você próprio a melhorar-se. Depois que ele explicou isso sobre o mecanismo do passe, que envolve as energias que vêm do alto, as energias da pessoa que está transmitindo e a vontade de realmente receber aquilo por parte de quem se sentou para receber o tratamento, ele vai falar sobre a vontade do paciente. O processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente, quanto mais intensa se faça a adesão daquele que lhe recolhe os benefícios. Uma vez que a vontade do paciente, elevada ao limite máximo de aceitação, determina sobre si mesmo mais elevados potenciais de cura. É você
que vai definir quanto você quer receber. Não é o mundo espiritual, nem é a vontade de quem está aplicando energia em cima de você. É quanto mais você estiver imbuído de que o que você veio fazer aqui foi justamente recorrer ao armazém celeste para que você se mantenha firme, para que você vença o seu problema, para que você supere as suas dificuldades, é isso que vai dar a você o ambiente necessário para que você mesmo governe a energia que vai ser acumulada sobre sua alma e vai ser transmitida ao seu corpo. Nesse estado de ambientação, ao jato do passe recebido, as oscilações mentais do enfermo se condensam, se tornam mais palpáveis dentro daquilo que se poderia pensar em condensar, elas se tornam mais densas. Mecanicamente, na direção do trabalho restaurativo. Essas energias que o próprio enfermo está recebendo, elas se tornam mais fortes porque ele tem a vontade de sarar. Passando a sugerir essa vontade, esse trabalho restaurativo, às células do corpo, em que se expressam, e os milhões de corpúsculos do organismo perispiritual e físico tendem a obedecer. Nossas células são elementos eletromagnéticos, dentro de um campo eletromagnético, que o perispírito, que é um campo eletromagnético também semimaterial, governa. Quando você estabelece essa postura de otimismo, de alegria de viver, de confiança em Deus, você está dando dimensão mais densa a esse conjunto de forças, e você começa como que a hipnotizar as células do seu organismo, para que elas comecem a se comportar de outra forma, obedecendo o processo restaurativo. Então ele diz, eu vou repetir, nesse estado de ambientação, ao jato dos passes recebidos, as oscilações mentais do doente se condensam mecanicamente na direção do trabalho restaurativo, passando a sugerir este trabalho restaurativo às entidades celulares do corpo em que se expressam. E os milhões de corpúsculos do organismo físico e espiritual tendem a obedecer instintivamente às ordens recebidas, sintonizando-se com os propósitos do comando espiritual que os agrega. Você quer sarar? Quer ficar bom? Se por um simples momento você duvidar, você já estragou o serviço. Jesus fala isso no Evangelho. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, e você disser a uma montanha, move-te daqui para aí, e você falar isso sem duvidar, você vai ver que ela se move. Jesus não está sendo exagerado. Ele está contando para nós um mecanismo, como funciona. Se você falar para você mesmo, sem duvidar no íntimo do que você está falando, e por fim termina este capítulo 22. O passe e a oração. O passe como gênero de auxílio, que é aplicável sem nenhuma exceção, sem qualquer contraindicação, é sempre valioso o tratamento devido aos enfermos de toda a classe, desde as crianças tenras aos pacientes idosos. Reconhecendo-se, no entanto, que o passe ele é menos rico de resultados nos doentes adultos que estejam presos à temporária inconsciência por desajustes complicados do cérebro. O indivíduo sofre Alzheimer, tem um problema mental que ele não conecta com aquilo que está acontecendo. Como ele não consegue usar o pensamento para ajudar na manipulação das energias e aplicar, porque ele está fora dessa consciência, os resultados não são tão ricos quanto são numa pessoa que está cooperando com isto. Mas ainda assim, eles são benéficos. Esclareçamos, porém,
que em toda situação e em qualquer tempo, cabe ao médium passista buscar na oração o fio de ligação com os planos mais elevados da vida, porquanto pela oração contará com a presença sutil dos instrutores que atendem os trabalhos da providência divina, ali a utilizarem os recursos para a extensão incessante do eterno bem. Passista que não ora, passista que confia somente no seu poder físico, passista que não se eleva, é quase um carro sem gasolina. Pode ser bonito, pode ser moderno, mas só anda um pouquinho. Por esse motivo que nós estamos aqui. Por esse motivo que nós cantamos quando fazemos a prece. Por esse motivo que cantamos na sala de passe. Por esse motivo que falamos sobre o Espiritismo, para que vocês aprendam como funcionam estas coisas. Porque, na verdade, costumamos lembrar que nós não somos os doentes porque algum ferimento nos castiga, alguma doença se inoculou em nós. Não. Nós somos os maiores inimigos de nós mesmos, porque nós não acreditamos naquilo que dizemos crer, naquilo que estamos buscando. Nós não acreditamos na bondade, apesar de querermos ser bons. Nós medimos a bondade com uma reguinha pequena, porque, não, eu preciso resguardar para mim, é o medo da matéria. Nós não acreditamos no afeto. Nós queremos que todos nos amem, mas nós temos medo ou vergonha de dizer que amamos as pessoas, que tratamos as pessoas com carinho. Queremos sempre que as pessoas, porque pode confundir, né? Se a gente for muito generoso, a gente fica vulnerável. De novo, o medo de viver aquilo que você diz que crê. Queremos a saúde, mas vivemos emaranhados em um monte de comportamentos doentios, com o que comemos, bebemos, usamos, com a postura mental que se conecta com o lixo, com as mentiras da televisão, com todo o processo de amedrontamento da sua alma em relação às coisas que estão à sua volta e que você não tem como resolvê-las. Vocês apenas recebem uma carga diária de um monte de informações nocivas que você assimila, mas não tem o que fazer para que elas mudem. Então aquilo fica dentro de você como se fosse uma brasa que não pega fogo, mas que produz calor, que produz fumaça, e você não se livra dela. E assim ficamos doentes. E é por isso que eles fazem isso. Porque eles sabem que quanto mais infundirem medo, mais doentes nós seremos. E mais farmácias eles abrirão. Faça, você que está aqui, você que me assiste, faça essa experiência. Pegue uma avenida na cidade onde você mora, só uma avenida. E comece a ir com alguém e comece a contar quantas farmácias existem. Na ida e na volta. Para que você tenha um número tão exorbitante de farmácias desse jeito, é porque nós todos estamos muito doentes. Mas não porque queremos. Porque eu não conheço nenhum doente que goste de ficar doente. Estamos doentes porque estamos nos deixando ficar doentes. Exatamente porque não comandamos a vontade. Não fazemos isso. Não oramos em casa. Não pensamos nas coisas lindas do Espírito. Quando entramos nas igrejas é só para fazer o sinal da cruz, cantar o hino e ir embora depois para ser igual que sempre fomos. Então estamos doentes dentro da igreja, dentro dos templos. E não queremos sair disto. Mas é justamente contra isso que Jesus está se esforçando aos milênios que governam esta nossa terra maravilhosa. Para que você esqueça o mal, perdoe as ofensas, cultive boas coisas. E com isso, você ordene ao seu organismo, mentalmente, não por uma palavra que você diga, eu te ordeno, como alguns evangélicos costumam dizer, eles ordenam até para Deus. Eu ordeno você que me arrume um emprego. Imagina. Mas você mentalmente, você está desejoso, está confiante, está convicto de que o que você está sofrendo não vai destruir você. Vai ajudar você a você se tornar mais forte.
É como o ferro posto no braseiro. Ele contorce, ele geme, ele entorta, ele fica vermelho. Mas se ele aceitar tudo isto, ele vai receber a têmpera, que pode convertê-lo no aço. Essa é a depuração que o sofrimento nos causa, mas não pelo corpo, a depuração da alma. Então olhe o seu problema de saúde, olhe o seu problema emocional, olhe o seu problema profissional, material, seja ele qual for, olhe o seu problema e diz, o que ainda falta eu aprender com ele? Porque a hora que eu tiver aprendido, eu não preciso mais. O universo tira isso de mim, ou me tira dele, de um jeito ou de outro. Quando nós nos reunimos aqui e falamos na palestra, isso aqui não é para encher linguiça. Isso aqui é para criar na sua mente um clima de confiança entre você, os espíritos, a fim de que você saiba que você hoje não irá em nenhum outro lugar que queira tão bem a você como aqui. Se você não aproveitar isto, não sei o que vai aproveitar. Pense nisso. Muita paz.